Meus amados, meus queridos irmãos, Pai Senhor Jesus a todos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero bendizer o nome do Senhor pela sua vida. Jesus é maravilhoso, grande, excelente é o nome do Senhor para todo sempre. Nós iremos nesta noite, sim, vamos cultuar a Deus, a bênção vai ser grande. Deus vai falar aos nossos corações. Você crê? Vamos orar enquanto os irmãos Amém. aí vão aí compartilhando aí para o Cariri todo, o Brasil todo aí acompanhar esta mensagem, este momento especial que Deus proporcionou. Isso é coisa que Deus faz. É só Deus que faz essas coisas maravilhosas. Bendito Deus, Glória a bendito Deus. Pai. Tu és grande, tu és poderoso. Nada somos, mas tu és É tudo. verdade. Somos pequenos, o Senhor é grande. Verdade, Não Deus. temos nada, mas a palavra é tua. E a tua Glórias a palavra Deus. mesmo nos diz, registrada em João 3:27, que o homem não tem nada se do céu não for dado. Pai, abençoe o teu Verdade, filho Senhor. nesta noite, que vai ministrar poderosa mensagem. Usa Amém, ele de forma Jesus. extraordinária. Abra o entendimento de todos os espectadores, de todos que estão acompanhando agora ao vivo e os que Em nome de acompanharão Jesus. posteriormente. Pai, muito obrigado por tudo. O Senhor Obrigado, sempre Senhor. tem a provisão. O Senhor Em sempre nome tem uma de saída Jesus. para o teu povo, para a tua igreja. Nós te honramos e te agradecemos pela fé. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Primeiro Meus eu gostaria amados, de glorificar a Deus, né, e agradecer também aí pela oportunidade, né, de poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus convosco esta noite, né? Nós tivemos aí um impasse, né, um entrave, mas Deus é maior, né? E Deus deseja ser glorificado. Então, hoje eu fiquei aqui amém. com o capítulo de número 20, é o 20º dia, né? Uma campanha abençoada, e eu tenho certeza que Deus já falou muito ao povo dele. Já falou Isso. muito porque a sua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é como uma espada de dois gumes, né? E hoje, no capítulo de número 20, eu quero tratar de um assunto muito específico, né? Eu vou falar sobre ministério, tá bom? Eu tenho certeza que Deus já falou sobre tudo, né? São 20 capítulos até aqui, esse é o 20º. Deus já falou sobre tudo, mas Deus colocou uma palavra no meu coração e a palavra que Deus colocou no meu coração, o tema foi o chamado para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, tá bom? O chamado para dar testemunho da graça de Deus, tá bom? Glória a Então, Deus. há um chamado de Deus, né? Na vida daqueles que se renderam à graça salvadora do nosso Senhor e Deus. Deus nos chamou no Evangelho para testemunharmos da sua graça. E todos aqueles que ouviram a poderosa voz de Deus, né, eles são chamados por Deus para exercerem aquilo para o que eles foram chamados. Então, se você estar aqui nessa live essa noite, Deus quer falar com você. Deus trouxe você aqui para falar do seu chamado. Deus trouxe você aqui para lhe dar orientações quanto à questão do chamado que Deus tem na sua vida, na minha vida e na sua vida. Hoje eu falo com obreiros, hoje eu creio que Deus traz essa palavra para pastores, obreiros, presbíteros, gente que se sente vocacionada, chamada, gente que ouviu a voz de Jesus, colocou a mão no arado e nunca vai largar. Então, eu queria compartilhar convosco essa noite, né, essa palavra a partir do versículo de número 18, tá bom? A partir do versículo de número 18, e vamos até aí o 35, tá ok? Começando lendo aqui a palavra do Senhor. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzir entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Isso é o apóstolo Paulo falando aqui aos presbíteros da igreja de Éfeso, tá bom? E na realidade ele está fazendo uma prestação de contas, tá bom? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa,
Divulo, ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, Tarama, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Temos diante de nós, queridos, aí um trecho da poderosa palavra de Deus. E Deus hoje quer falar conosco acerca do chamado para dar testemunho do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, e ele tinha no coração uma paixão ardente por pregar o Evangelho. E ele se lançou nessa missão de pregar o Evangelho. Mas pregando o Evangelho, o apóstolo Paulo ele encontrou muitas dificuldades. Para exercer o seu ministério, para completar a sua carreira, para chegar no fim da sua carreira e dizer que combateu o bom combate, o apóstolo Paulo ele teve que sofrer por amor do Evangelho. Coisa que nós precisamos carregar esse impacto no nosso espírito. Evangelho é o Evangelho aonde nós temos que carregar a cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então o apóstolo Paulo entendeu que ele foi chamado para dar testemunho dessa graça, do Evangelho de Deus. E entendendo isso, o apóstolo se lançou nas missões, e nós vemos aqui, quando ele chega em Éfeso, tem um ministério profícuo, tem um ministério muito abençoado em Éfeso. Ele passa 3 anos na escola de Tirano, ali, pregando o Evangelho, e ali o Senhor começa a fazer coisas extraordinárias através da vida dele. A Bíblia diz, em Atos, capítulo de número 19, que foi exposto aqui anteriormente, que somente ao passar o lenço de Paulo e a sombra de Paulo, colocava os enfermos de pé. Então o Evangelho provocou ali, aquela região da Ásia, uma nova sensação. O apóstolo Paulo era aquele homem que carregava uma graça extraordinária, porque o foco da vida dele era dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E aquilo dali começou o Senhor operar de maneira tão poderosa, mas tão poderosa, que as pessoas começaram a se converter. E se converterem da idolatria. A ponto de que se reunirem ali algumas pessoas do ofício, junto com Demétrios, lá do ofício de fazerem nichos para a deusa Diana, e começarem a retalhar o ministério do apóstolo Paulo.
né? E fizeram uma grande convulsão, um grande tumulto ali na cidade, porque eles estavam vendo a hora as pessoas se converterem e o trabalho deles cair em descrédito. Então, eles se reúnem ali naquela cidade, fazem aquele tumulto, ainda no capítulo número 19. Paulo se vê obrigado a sair, Paulo quer sair para falar com essa multidão, os seus discípulos não deixam, acha melhor que Paulo se retire, então Paulo toma uma nova estratégia e ele parte ali para a Macedônia. Passando pela Macedônia, passa alguns dias pregando a palavra ali, 3 meses na Macedônia, depois ele segue para a Grécia. Quando ele chega na Grécia, passa um tempo na Grécia também pregando o evangelho, ele decide retornar pela Macedônia. Passando por Açor, pela ilha de Açor, ele vai a Mileto. Chega em Mileto, então ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E os presbíteros da igreja vão ao encontro dele lá em Mileto, e quando chega lá, o apóstolo Paulo diz essas palavras que nós acabamos de ler. E daqui, né, depois de 3 anos de ministério profícuo, abençoado, profundo e do Senhor operar, Paulo está deixando a igreja de Éfeso. Paulo entende que, pela direção do Espírito Santo, ele não retornaria mais a Éfeso. Então ele vai agora confiar esse rebanho a esses presbíteros, a esses pastores que vão agora pastorear em Éfeso. E ele chama esses presbíteros e começa a dar algumas orientações. Primeiro ele faz uma prestação de contas. Olha, enquanto eu estive no meio de vocês, vocês sabem como foi que eu procedi. Não cobicei ouro nem prata de ninguém, e aí começa a sua prestação de contas. E depois dessa prestação de contas, então o apóstolo Paulo começa a ensinar e dar alguns conselhos, tá bom? Para o êxito do ministério desses que vão procedê-los, né? Desses que vão assumir a igreja. E dentre esses conselhos que ele dá, então eu queria aqui tirar para a gente alguns desses conselhos, para nós que estamos no ministério, para todos vocês que estão aqui, e creio que estão aqui porque foram chamados por Deus, e que Deus tem responsabilidade, tem um ministério, tem algo nas suas mãos, e Deus essa noite quer dar alguns conselhos para nós. E isso a partir do versículo 18, quando a expressão da palavra de Deus, nós encontramos o seguinte conselho. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduziram entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. O que Paulo está dizendo, olha, eu sei o que foi que eu fiz no ministério. Do primeiro dia que eu entrei, até o último dia que saí, eu sei o que eu fiz. Eu sei como eu me conduzi. Eu me pastoreei para estar no meio de vocês. Enquanto estive pregando a palavra de Deus no meio de vocês, eu estava todo o tempo pastoreando a mim mesmo. E agora eu posso dizer que eu sei o que eu fiz no meio de vós. Esse é o primeiro conselho da palavra de Deus essa noite, né? Como obreiro, nós devemos ser tal qual o apóstolo Paulo, pastorear-se a si mesmo. Por quê, queridos? Porque somos tendenciosos por conta do trabalho, do ministério, nós nos lançarmos com todo vigor e força para pastorear o rebanho de Deus, pastorear a igreja de Deus, e muitas das vezes, nós não nos pastoreamos. Abrimos mão disso. E Deus, essa noite, quer falar com você, obreiro. Quer falar com você que foi chamado para o ministério. Quer falar com você que está na obra de Deus, que está aí empreendendo uma grande obra, de maneira que não pode parar. Mas o conselho do apóstolo Paulo é, olha, enquanto você pastorear outros, pastoreie a si mesmo. Veja como você anda, veja como você fala, veja como você se conduz, veja como é o seu procedimento para que em nada o evangelho seja envergonhado. Porque hoje, infelizmente, queridos, nós vivemos num tempo onde há muitos escândalos no evangelho. E ouvir essas palavras e do apóstolo Paulo traz para nós um alerta, mas também traz um alento. A palavra de Deus diz para mim e para você que a primeira ovelha do nosso ministério que deve ser pastoreada por nós somos nós mesmos. Porque muitas das vezes nós estamos tão atarefados no ministério que não temos tempo para orar, para buscar a Deus. E muitas das vezes até isso nós fazemos no ministério com as pessoas, mas não temos tempo para nós, para nos cuidar,
para cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa família, da nossa casa, do nosso casamento. Hoje Deus traz uma palavra para você, obreiro. Hoje Deus traz uma palavra para lhe fortalecer no ministério, para dizer, olha, Deus tem algo na sua vida e Deus lhe chamou, mas a primeira ovelha que você deve pastorear é a si mesmo. Então tome muito cuidado com o seu testemunho, com o seu modo de andar, com o seu modo de agir, com o seu modo de falar, com como você trata os seus entes em casa. Tudo isso faz parte da praxe do ministério. Para cuidar dos outros, você tem que cuidar bem de você mesmo. Você tem que entender que você é a primeira ovelha do seu ministério, porque se você não estiver bem, seja você pastor, seja você diácono, seja você levita, seja você ministro do evangelho, muitas das vezes nós não estamos bem e queremos pregar para os outros, queremos ministrar para os outros. E a palavra de Deus essa noite para mim, para você é: pregue o evangelho primeiro para si mesmo. Veja que no Salmo 42, nos versículos de 6 a 7, o salmista vai dizer o seguinte, nós encontramos a seguinte expressão na palavra de Deus, eu queria que você abrisse comigo aqui no Salmo, e aí eu queria que você abrisse agora comigo no Salmo, deixa eu abrir aqui, Salmo 42, Salmo 42, 6 e 7. Vou começar do 5. Diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e o meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Veja, querido, que nós estamos diante aqui de um salmo dos filhos de Corá, levitas, homens de Deus. Mas olha o que os filhos de Corá estão fazendo nesse salmo. Eles estão pregando o evangelho para a própria alma. Eram homens de Deus, levitas, estavam na presença de Deus, mas estavam sofrendo de um processo crônico de depressão. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas? Eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam dedicados a vida inteira para o ministério, mas parece que alguma coisa no ministério, porque a gente sabe, queridos, que no ministério não é fácil. São muitas agrúrias, são muitos desafios, são muitos problemas. E alguma coisa aconteceu aqui, que necessário foi para que houvesse um levantamento da parte do Senhor, que Ele pregasse o evangelho não para outras pessoas, mas para a própria alma. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, o meu refúgio e o meu abrigo. Veja que ele está dizendo isso para a própria alma. Ele não está pregando para um rebanho, ele não está pregando para as tribos de Israel, ele não está pregando para as outras tribos, ele está pregando para ele, para que ele saia desse processo. Essas mensagens, precisamos entender que a nossa alma precisa ser pastoreada por nós mesmos. E hoje, obreiro de Deus, lembre-se de uma coisa, eu vou trazer essa palavra para você que está aqui. Deus está mais interessado em quem você é do que o que você faz. Deus quer renovar obreiros essa noite. Deus quer dar uma nova visão. Deus quer dar uma nova perspectiva de ministério. Deus quer dar para você, uma nova graça para que você siga. Mas você precisa entender. Você precisa entender que o evangelho não é para ser pregado para os outros, é para ser pregado para você, é para ser pregado para mim, é para que a minha alma todos os dias escute a minha voz pregando para ela o evangelho que eu prego para os outros, para que eu possa me cuidar, para que eu possa me alimentar, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa me encher de Deus. Essa é a primeira. Antes de pastorear qualquer pessoa, pastoreie a si mesmo. Antes de, no ministério, servir a qualquer pessoa, lembre-se que no evangelho você precisa servir-se a si mesmo. Então, pregar o evangelho a si mesmo deve ser o nosso cuidado. Por quê? Porque a vida do líder é a vida da sua liderança. Ou seja, as pessoas
nos seguirão se elas verem em nós o exemplo, se elas verem em nós Deus, o Deus que nós anunciamos nas nossas vidas, então elas nos seguirão, porque nós seremos os primeiros exemplos daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Então, em nome de Jesus, se você está nessa condição de ministro, no ministério, servindo, porque ministério é serviço, e aí qualquer área de serviço, né? Está aí o pastor Enio, que está aí pastoreando a igreja, tem muitos ministros com eles aí, servindo ao Senhor. Essa palavra é para fortalecê-los, essa palavra é para que vocês possam, em nome de Jesus, receberem e possam se renovarem, se restaurarem, entender que Deus, antes mesmo de falar com o povo, está falando com vocês, porque através de vocês, esse povo será conduzido, carregado e abençoado na graça de Deus. Então, no versículo de número 19, Atos 20, 19, nós vamos encontrar o seguinte versículo, o apóstolo Paulo dando outro conselho, e nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. E o versículo de número 19, nós encontramos a seguinte expressão, versículo de número 19, diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Veja que ministério não é coisa fácil. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo que muitas ciladas pelos judeus lhe sobrevieram. Muitas agrulhas e muitas dores e muitos sofrimentos no ministério lhe vieram. Se ele não tivesse pastoreando a sua alma, ele não completaria a sua carreira. Mas o conselho que ele nos deixa aqui a partir disso é que no ministério eu tenho que entender que eu preciso abraçar um estilo de vida que prioriza o meu compromisso com Deus, independente das dores que isso possa causar. Eu devo priorizar o meu compromisso com Deus. O apóstolo Paulo fez muita coisa, mas porque ele era um homem compromissado com Deus. Ele priorizava o seu compromisso com Deus. Não importa quantas dores, não importa quantas adversidades ele viesse a encontrar. O apóstolo Paulo não retrocedia, porque ele sabia que ministério é um compromisso com Deus. Por que eu digo isso? Porque quantos ministros hoje, quantas pessoas estão na igreja e muitas das vezes estão descompromissadas. Muitas das vezes a pessoa tem que chamar, pedir para fazer, olha, faça isso, faça aquilo, e o sujeito às vezes vai ali protelando, vai deixando para depois, e muitas das vezes nós vemos que falta esse compromisso. Mas a gente aprende que o apóstolo Paulo abraçou isso como estilo de vida, o compromisso com Deus. Você não tem compromisso com o pastor, com a igreja, com a denominação, você tem compromisso com Deus. Se você não for, você está ali deixando para segundo plano que Deus tem na sua vida. Então, nesse versículo 19, eu quero dar aqui 3 sugestões para você que é obreiro do Senhor. Primeiro, lembre-se que ministério é serviço. Porque muitos têm entrado no ministério enganado. Acha que o ministério é para ser servido. Não é assim. Ministério é serviço. A palavra ministério significa serviço. Segundo, lembre-se a quem você serve. Você serve ao Senhor que lhe chamou. Ele lhe comissionou, ele lhe chamou para uma grande obra. E o Senhor está contando com você. E terceiro, nunca desanime, nunca desista. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então, esta noite, o Senhor está chamando seus ministros para o ministério, para retomar as obras que começaram. Muita gente começou e parou pelo meio do caminho, muita gente começou apoiando o pastor e deixou no meio do caminho, muita gente recebeu o ministério do Senhor Jesus e está abandonando. E a palavra do Senhor é para você esta noite, você que foi chamado pelo Senhor. Veja que daqui a pouco o apóstolo Paulo vai dizer o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você não recebe ministério de pastor, você recebe o ministério do Senhor da glória, do Senhor Jesus. Isso é a mais alta honra que um homem pode receber na terra. É um ministério dado pelo próprio Deus. Porque quem dá ministério não é homem, é Deus.
A quem você está servindo? Você está servindo a Deus. Você recebeu uma alta honra e a quem muito é dado também será cobrado. Por isso, obreiros do Senhor, gente que o Senhor chamou, pelo amor de Deus, acordem essa noite com esta palavra. Vocês precisam pastorear a si mesmos, porque a maioria dos obreiros não estão na obra, muitas vezes feridos, machucados. Por quê? Porque não se pastorearam, não se cuidaram. Mas essa noite o Senhor quer restaurar a sua alma para dizer: eu ainda tenho um ministério na sua vida e você precisa cumpri-lo. Você precisa fazê-lo. Você precisa realizá-lo. Volte o quanto é tempo. Lembre-se que o ministério é serviço, tem um preço. Mas lembre-se que no ministério você serve a Deus e não a homens. Por isso você não deve nunca se desanimar, porque o Senhor será contigo. Hoje o Senhor quer renovar os seus obreiros. Há muita obra para fazer. Se eu perguntar aqui ao pastor, pastor, tem muita obra para fazer aí em Nova Olinda? Certamente o pastor vai dizer que tem. E aí, se eu perguntar para ele, pastor, e o que é que está mais precisando na obra? Ele vai dizer, olha, a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque as pessoas não estão mais se pastoreando. Não estão mais cuidando do que Deus tem na vida delas. Está deixando para segundo plano. Primeiro é uma faculdade, primeiro é isso, primeiro é aquilo outro. Jesus está voltando. E o Senhor está chamando os seus obreiros para botar a mão no arado. Veja a expressão que nós encontramos aqui no versículo de número 20. Diz assim, a palavra de Deus diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, gente, priorizem a proclamação do evangelho com o serviço de vocês. Para que vocês estão servindo ao Senhor? Para apoiar a proclamação do evangelho, nunca deixando de anunciar coisa nenhuma que seja proveitosa, de casa em casa, publicamente na rua. Se você não prega, apoie quem prega, porque necessário é que aqueles que pregam tenham suporte para pregar. Seja esse suporte na obra, suporte financeiro, todos os suportes. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se você foi chamado, priorize na sua vida a proclamação do evangelho. Foque nisso. Tem gente com foco errado na igreja. Tem gente que está trabalhando para o Senhor e não sabe qual é o foco da sua vida. O foco é colocar a vida a serviço da proclamação do evangelho. Seja através do seu louvor, seja através do seu serviço na igreja, seja através de qualquer coisa que você faça no reino, mas foque nisso. Tenha paixão por isso, para que a igreja possa anunciar o evangelho da graça de Deus. Seja lá o que você fizer na igreja, você está colaborando para esse fim, para deixar o pastor livre para pregar o evangelho. Veja que o que nós encontramos nessa palavra é prioridade. Tem gente que não dá prioridade. Mas eu vejo que o apóstolo Paulo, a vida dele, o apóstolo Paulo era um mestre, o apóstolo Paulo tinha condições de ser outra coisa, mas ele priorizou ser um missionário para proclamar a palavra de Deus. Questão de prioridade, queridos. Eu não vejo hoje a igreja, e eu olho de uma maneira geral, priorizando muitas das vezes a proclamação do evangelho. E por isso a chamada de Deus essa noite é: volte a dar prioridade àquilo que Deus dá prioridade no seu ministério. Não perca tempo com coisas que Deus não lhe chamou para fazer. Vá fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer e foque na proclamação do evangelho. E aqui nós temos duas palavras aqui em termos de proclamação. Primeiro, anunciar. A segunda é ensinar. Veja que a proclamação, ela se dá através desses dois expedientes. Anúncio, tem aquelas pessoas que foram chamadas para estar na frente ali, anunciando, evangelizando, falando do amor de Deus. E onde estão esses evangelistas? Onde estão esses obreiros? E outros, nessa proclamação, eles devem estar dentro da igreja ensinando o evangelho, ensinando a escola bíblica, pregando a palavra de Deus. Então veja que há lugar aqui para todo mundo trabalhar.
Mas onde estão esses obreiros? E veja que é anunciando publicamente e de casa em casa. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que o apóstolo Paulo se colocou nessa disposição, ele não era seletivo na obra de Deus, ele fazia o que era necessário. Se fosse de casa em casa, ele ia para pregar para uma pessoa, ele ia. Mas tem obreiro que não quer pregar para uma pessoa. Se o pastor chama para pregar num dia de quarta-feira, que só tem 5, 6, 10 membros, não quer pregar. Por quê? Porque ele quer time grande. Ele quer audiência, ele quer público. Queridos, nós vivemos para a glória de Deus e não para a nossa glória. Então, veja como o apóstolo Paulo era, esse homem na mão de Deus. Veja o que é ministério, entenda qual é o seu chamado, entenda o que é serviço. Não importa onde o Senhor te colocou. Se é para pregar para uma pessoa, pregue. Porque o tempo já é chegado. Pregue. Se é para pregar para a multidão, pregue. Se é para pregar num grupo pequeno, pregue. Se é para pregar num grupo grande, pregue. Não seja seletivo. Faça o que Deus lhe chamou para fazer. Porque tem gente que quer ministério de louvor. Tem gente que quer ministério de pregação. Mas se o pastor precisa de uma outra área, diz, não, pastor, eu não fui chamado para isso. Você foi chamado para servir, querido. Você foi chamado, veja o apóstolo Paulo, um homem com um alto gabarito, um homem com uma graça extraordinária, mas ele estava ensinando de casa em casa e publicamente, aonde fosse necessário. Isso é serviço, isso é ministrar, isso é ministério. E nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo aqui, que nós devemos ter uma visão do reino. Quem foi chamado para o ministério deve ter uma visão de ministério. Você precisa ser uma pessoa que tenha visão. Dentro do ministério precisamos de homens e mulheres de visão. E qual era a visão do apóstolo Paulo? Ultrapassar fronteiras. Veja aí no versículo de número 21, o que ele diz. Fica bem claro isso quando ele diz assim: testificando tanto a judeu quanto a grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto para judeu quanto para grego. Veja que o alvo, o foco, a visão do ministério do apóstolo Paulo era ultrapassar fronteiras, barreiras. Quando muitas das vezes nós percebemos que dentro da própria igreja ou dentro do próprio ministério as pessoas querem levantar muros, fronteiras, querem levantar barreiras, o seu trabalho como ministro, o seu trabalho como obreiro é ultrapassar fronteiras para alcançar a todos. Você precisa alcançar a todos, vocês precisam alcançar o de casa, vocês precisam alcançar o vizinho, vocês precisam alcançar quem? Aqueles que estão dentro da igreja visitando perdido, aqueles que estão fora, porque tem muita gente que quer pregar dentro da igreja, mas não prega na sua própria rua, não prega para os seus de casa. Como é isso? A gente vê aqui o apóstolo Paulo, ele não era seletivo e ele ultrapassava todas as barreiras. Eu não sei o que é que impede o seu ministério de crescer. Muitas das vezes são barreiras que você mesmo coloca. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra profética. Vai ser noite de derrubar barreiras, as barreiras dentro de você mesmo que impedem de ser quem Deus quer que você seja para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E as barreiras fora, porque se você se colocar à disposição do Senhor para ser o obreiro que Ele quer, o Senhor mesmo te fará ultrapassar todas as barreiras e você alcançará a todos com essa mensagem, com essa graça, com essa unção de barreiras. Não existem fronteiras para um homem cheio de Deus. Um homem cujo foco e a visão é a proclamação do Evangelho. Não é aparecer, não é fazer parte de um grupo seletivo, não é estar ali para fazer número. É alguém que está no ministério com uma visão. Isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo era alguém que tinha uma visão no ministério. E a visão dele era ultrapassar barreiras. Precisamos ultrapassar barreiras. Precisamos de obreiros que tenham essa visão. Gente que diga assim, pastor, não tem barreira, não tem problema, a gente vai conseguir. Às vezes o pastor chega com a visão e diz assim, olha, queremos chegar até... Aí a pessoa, não, mas é muito difícil, ali naquela terra tem gigantes, tem isso, tem aquilo outro. Gente, vocês foram chamados pelo Deus da glória, são ministros do Deus Altíssimo, foram chamados para ultrapassar barreiras. Precisamos ser gente de visão, dizer, não, pastor, dá sim. Pastor, nós vamos e nós vamos muito mais além. Porque o Deus da graça nos dará graça. O Deus da glória nos confirmará nessa sorte, nesse ministério, para fazermos coisas maiores ainda. Precisamos de gente com visão no ministério, que diga assim, olha, não tem barreiras que não possam ser ultrapassadas. Precisamos de gente que abrace a visão. Precisamos de gente que diga assim, eu estou com você, para a gente ultrapassar essa barreira, para a gente ultrapassar essa fronteira, essa mensagem vai chegar.
Vamos abrir novos trabalhos, vamos falar nas rádios, vamos entrar nos Facebook, vamos fazer... E aí o obreiro é aquela pessoa que diz assim, pastor, nós vamos ultrapassar todas as barreiras. E é essa chamada de Deus essa noite. Obreiros valorosos. Ele está falando para presbíteros. Essa é a última vez que ele vai ver eles. Está dizendo, olha, a igreja, o ministério que Deus colocou na mão de vocês é a coisa mais importante para Deus, porque ele comprou com seu próprio sangue. E veja que ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolheu vocês. Por isso, sejam pessoas de visão, ultrapassem barreiras e façam o que puderem para proclamarem o evangelho da graça, da glória de Deus. Versículos 22 a 23, olha o que diz a expressão da palavra de Deus, assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Oh, glórias! O outro conselho que o apóstolo Paulo está deixando para nós, obreiros do Senhor, é: sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Desenvolvam o ministério de vocês dirigidos pelo Espírito Santo. Estou indo para Jerusalém, que está me conduzindo para lá é o Espírito Santo. Embora eu saiba que lá me esperam cadeias e tribulações. Não importa, gente. Cadeias e tribulações. Ele vai para Jerusalém sabendo que o fim do caminho é a morte. Mas ele não se desviou desse caminho, porque era um homem conduzido pelo Espírito Santo, sabendo que o fim do caminho é cadeias e tribulações. Mas ele não se desviou do caminho, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que os obreiros de Deus precisam ser, cheios do Espírito Santo, para enfrentar o caminho que Deus preparou para nós. O que nos espera no nosso caminho é a cruz. Não espere outra coisa em ministério, não. Não espere ganhar dinheiro, não espere ganhar fama, não espere ganhar sucesso. Não é isso que Deus nos prometeu. Veja que o apóstolo Paulo era um homem que estava tremendamente focado no ministério, e ele disse, olha, o que me espera é cadeias e tribulações. Jesus Cristo diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E siga-me. Ou seja, o que nos espera no ministério? O que nos espera no ministério é a cruz. Mas a gente não pode se desviar. Não pode abrir mão. Porque esse foi o caminho que Deus nos colocou, o caminho da salvação, o caminho do autossacrifício, em pró da glória de Deus, em pró do nosso próximo, em pró da proclamação do evangelho. Obreiros têm que ser pessoas que tenham coragem de assumir o evangelho na vida. Coragem de bater no peito e dizer assim, olha, contra todo choque, contra todo enfrentamento, em pró do evangelho, eu sacrifico a minha vida. Estou no evangelho, não por conveniência, mas por convicção. Enfrenta o que tem que enfrentar. O que falta, gente, é gente assim no ministério. É obreiros que assumam essa condição e carreguem esse impacto na alma. Eu estou no evangelho para sofrer, como Cristo sofreu por mim. E essa visão está faltando no ministério, porque as pessoas precisam aprender a serem guiadas pelo Espírito Santo. Já veja que expressão linda no versículo de número 24. Que expressão mais linda que o apóstolo Paulo vai dizer no ministério, com todas as agruras, sofrimentos, e sabendo que vai para Jerusalém para ser preso, enfrentar cadeias e tribulações. Olha o que ele diz. Olha se nós somos iguais. Olha se nós temos a mesma visão. Olha se nós estamos no ministério com a mesma paixão. Olha o que ele diz no versículo de número 24. Ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluias. Você pode dar glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Veja a visão deste homem. Em nada eu considero a minha vida importante, contanto que eu cumpra a carreira de pregar, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Sabe o que, o apóstolo está ensinando para a gente? Quem foi chamado para ministério, quem recebeu essa graça, deve entender e deve considerar que o ministério é mais importante do que a sua própria vida, do que o seu próprio conforto, do que as suas próprias vontades.
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, está deixando bem claro aqui. O ministério para mim é mais importante do que o meu conforto. O ministério para mim é mais importante do que a minha própria vida. O ministério para mim é mais importante do que as minhas opiniões. Ele diz assim, olha, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Veja a visão do apóstolo Paulo. O ministério é mais importante que a vida. Você ministro, você obreiro, você pastor, você diácono, você, qualquer pessoa que serve na casa do Senhor, não precisa nem desses títulos, mas se está servindo ali é obreiro, está no ministério. Mas a sua visão é essa? Você considera o ministério mais importante do que a sua própria vida? Se você tiver que perder alguns confortos e perder algumas coisas em prol do ministério, como é que você fica? Você murmura? Você reclama? Ou você glorifica a Deus porque entende que o ministério é mais importante do que o próprio conforto e até mesmo do que a própria vida? O verdadeiro ministro, o verdadeiro obreiro, gente que entendeu o chamado, gente que entendeu a sua vocação, coloca em primeiro lugar o ministério. Coloca em primeiro lugar o chamado. Esse negócio de eu vou fazer tudo. E por último, pastor, então eu vou servir a Jesus. Gente, de duas uma, ou esse sujeito nunca foi chamado, porque quem é chamado arde a paixão no peito por fazer a obra de Deus. Ou esse sujeito nunca foi chamado, ou ele não prioriza a graça de Deus na vida dele. Então, se você é essa pessoa que vem protelando, o pastor já chamou, Deus já falou com você, Deus já mostrou que na igreja tem um vácuo, uma lacuna, e esse lugar deve ser preenchido por você. No ministério, e você está aí retrocedendo, e você está aí reticente, pelo amor de Deus, nós não temos mais tempo, não é mais tempo de dar tempo ao tempo, a hora é essa, Jesus está voltando, o anticristo está para se manifestar. Quando você vai se levantar para fazer a obra de Deus? Priorize a obra de Deus. Priorize o ministério que Deus tem na sua vida. Priorize aquilo que Deus tem na sua vida. A vocação deve estar acima, gente, do amor próprio. Tem gente cheio de amor a si mesmo, cheio de amor às coisas que tem, apegada a tanta coisa. Gente, a vocação é a coisa mais importante que alguém pode receber nesse mundo. É ser chamado pelo Deus da glória, pelo Senhor dos exércitos, pelo o Quírios, o Senhor Supremo de todo o universo. Se você foi chamado, pelo amor de Deus, não protele esse chamado. Pelo amor de Deus, coloque a mão no arado. Pelo amor de Deus, não retroceda por picuinhas, por besteirinhas, por coisas, por disse-me-disse dentro de ministério. Gente, visão, foco. É isso que Deus está chamando você. Retome a sua caminhada. Volte a fazer aquilo que você fazia, porque o Senhor está voltando e Ele vai pedir contas. Você vai ter que dar contas desse ministério. O apóstolo Paulo está nos mostrando que ministério, gente, eu vou dividir aqui em 3 palavras para definir ministério, para que você entenda o que é que o Senhor está fazendo na sua vida esta noite. Ministério eu posso definir aqui em 3 palavras. A primeira, pelo que o apóstolo Paulo diz, ministério é vocação. Porque ele diz, o ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso é vocação. O Senhor Jesus é que chama. Foi que chamou você. Foi que lhe separou, lhe escolheu. Veja que ele foi para a cruz, para que você tivesse a oportunidade de servi-lo nesse ministério. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. Você foi chamado pelo Senhor Jesus para exercer o seu ministério, o seu chamado. Acorde, desperte enquanto é tempo. Faça a obra enquanto Deus está chamando. Você sabe que você foi chamado. O que está fazendo no banco, o que está fazendo aí entristecido, o que está fazendo aí de cara feia, o que está fazendo aí porque um irmão olhou para você de lado. Não importa, quem te chamou foi Jesus. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso é vocação. O ministério é vocação. Você não foi chamado por homens, você foi chamado por Jesus. Então você não deve olhar para os homens, você deve olhar para Jesus. Você deve atender a uma vocação, a um chamado do Senhor Jesus. Outra coisa, eu podia dizer que ministério é abnegação, porque ele diz assim, em nada considera a minha vida preciosa. Ministério é você ter consciência de que tem que abrir mão de muita coisa para servir a Jesus. Está aí o pastor. Pastor, quantas coisas o senhor teve que abrir mão para servir a Jesus?
Eu tenho certeza que ele pode enumerar aí muitas coisas que ele poderia fazer e não está fazendo, que ele poderia ser e não está sendo, porque ele considerou o ministério e a vocação que Deus tem na vida dele. Então, o ministério, gente, é abnegação, tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Tem gente que sabe que tem que abrir mão. Tem que abrir mão do pecado, tem que abrir mão dos prazeres, tem que abrir mão de conforto, tem que abrir mão de muita coisa. Mas tem que abraçar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Tem que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem que realizar essa obra. Porque para mais nada nós serviremos se não for para servir a Deus no ministério que Ele nos designou. Entenda isso. Então, e a terceira coisa, a terceira maneira como eu posso definir ministério seria paixão. Porque no versículo 24 ele diz assim, e para testemunho do evangelho da graça de Deus. Essa era a maior paixão do apóstolo Paulo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a sua maior paixão na vida? Se não é a proclamação do evangelho, se não é a glória de Deus, se não é a graça de Deus, qual é a sua maior paixão? Se não é, gente, deveria ser, porque essa era a paixão que Paulo tinha. Ele tinha paixão pelo ministério. Ele tinha paixão por fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele tinha paixão por proclamar a palavra de Deus. Ele tinha paixão por levar a palavra de Deus para os perdidos. Ele tinha paixão, era um homem movido por paixão. Por isso que nada conseguia impedir este homem, porque ele era movido por paixão. E a paixão levava ele à abnegação, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa para viver o que Deus tem para nós. Então veja que aí a convicção, abnegação, paixão, tudo isso está incutido no ministério. É vocação, abnegação e paixão. Tudo isso tem que ter. Tem que ter. Se você está no ministério, tem que ter, gente. Senão é hora de se questionar. O Senhor me chamou mesmo? Sou eu mesmo para fazer isso? Porque se você for chamado, então, gente, você tem que se mover nessa dimensão. Abnegação, paixão, entrega, vocação. Isso deve nortear a sua vida. Isso deve ser o foco da sua vida, essa paixão pela glória de Deus, pelo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. E eu vejo muita gente perdendo essa paixão. Eu vejo muita gente não quer abrir mão de muita coisa para servir a Jesus. Eu vejo muita gente fazendo a caminhada contrária do apóstolo Paulo, mas estar aqui um ministério, está aqui uma vida entregue para a glória de Deus. Será que não vale a pena, gente? Tudo nesse mundo vai passar. Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, seria talvez mais prudente a gente se dedicar a algo que tivesse peso eterno, que não passasse, a proclamar a palavra de Deus, a fazer a obra que Deus nos chamou para fazer, como o apóstolo Paulo, ter um foco na vida e esse foco ser Deus e a sua glória. Mas veja que interessante, no versículo de número 26. No 25, aliás, né? No 25, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Aleluias. Vejam que esse é o destino do apóstolo Paulo. As pessoas aonde eu passei pregando, elas não vão ver mais o meu rosto. Esse é o destino dele. Ele sabe o destino dele. Ele é um homem comprometido com o seu destino. Porque é um homem que foi tomado para o ministério. Mas as pessoas por quem ele passou, aonde ele passou exercendo o ministério dele, estarão no reino de Deus. Veja. Que coisa maravilhosa. Eu sei que não vou ver mais o rosto de vocês. Talvez essa pregação que eu esteja fazendo hoje, não sei eu. Mas quem sabe, né, seja a última. Mas lá no céu eu sei que vou encontrar muitos que ouviram essa voz. Muitos que foram alcançados por esse ministério. Muitos que foram alcançados por esse serviço estarão no reino de Deus. Então, gente, que alegria maior do ministro saber que o seu serviço redundou em pessoas que encontraram a graça de Deus. Saber que o seu serviço serviu para que muita gente pudesse encontrar o caminho da glória, pudesse alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então é nisso que nós temos que focar. É nisso. Hoje nós temos a oportunidade, não podemos deixar passar, porque pode ser que hoje seja a última oportunidade em que nós vamos ver determinadas pessoas, vamos passar por determinadas pessoas, mas deixaremos uma marca.
Deixaremos a marca do nosso serviço para o reino de Deus, proclamando o evangelho da graça de Deus, e veremos essas pessoas no reino de Deus, se formos bons ministros, se formos fiéis no ministério, se utilizarmos da oportunidade que temos no ministério para fazer conhecido o evangelho da graça de Deus, veremos essas pessoas do reino de Deus. Quando naquele dia, no grande coral, todos estiverem lá perante o Rei da Glória para adorá-lo na beleza da sua santidade, você olhar para o lado e ver que você ministrou, que você acompanhou, porque você estava completando da sua carreira e exercendo o seu ministério com zelo, com afinco, com paixão, com abnegação. Imagine você recebendo coroa por causa do serviço abnegado e apaixonado, porque no ministério você não serviu com uma visão de interesse próprio, mas fez tudo para proclamar o evangelho da graça de Deus. É cabaço e medai. É isso que nós precisamos, queridos, é ter a mesma visão do apóstolo Paulo. Eu preciso ter a convicção que quando eu completar a minha carreira, aquelas pessoas cuja face passei pregando o evangelho, um dia eu encontrarei ela no reino dos céus, porque como fiel ministro, Tarabacamanai, como fiel servo do Senhor, eu fiz aquilo que me cabia. Na oportunidade em que tive, na hora em que podia, essa alegria será partilhada com todos aqueles que receberam o ministério do Senhor Jesus e que levam a sério o seu ministério. Como você tem levado o seu ministério? Tem levado a sério? O ministério que você recebeu do Senhor Jesus? Essa noite, o Senhor me manda aqui para te dizer, é noite de renovar vocações. É noite de chamar de Kamaná e de fazer corações arder novamente pela visão do ministério. De Kamaná, eu não sei o que te parou. Eu não sei, de Kamaná, o que te feriu. Eu não sei, Taramaná, o que aconteceu, que essa paixão foi se apagando. Mas essa noite o Senhor está dizendo para você, eu quero reacender essa chama e te quero no ministério. Eu te quero trabalhando, eu te quero fazendo a obra, eu te quero proclamando o evangelho da graça de Deus, porque o tempo é esse, a oportunidade é essa, e você é escolhido de Deus para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e o tempo é esse. Mas veja como nós encontramos a seguinte expressão, por que é importante fazer agora? Versículo de número 26, veja que nós temos que atentar para isso, porque eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. O apóstolo Paulo, ele entendeu que ele não poderia abrir mão do ministério dele, deixar de proclamar o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque ele precisava ter consciência de que estaria limpo do sangue das pessoas. Pregue o evangelho, sirva a Deus, realize o seu ministério, faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer, para que você possa ter a consciência de estar livre do sangue das pessoas. Porque se elas morrerem, mas através do seu ministério ouviram a palavra de Deus, através do seu serviço foram chamados para a igreja, através do seu serviço foram evangelizadas, através do seu serviço ouviram a palavra de Deus cantada, pregada, seja lá como for, você estará livre do sangue dessas pessoas. Tem muita gente que vai ter que dar conta de muito sangue. Por quê? Porque deveriam estar fazendo e não fazem. Deveriam estar trabalhando para Jesus e não trabalham. Deveriam estar evangelizando, mas não estão evangelizando. Deveriam estar falando da graça de Deus, mas não estão falando. Deveriam estar trabalhando para que o evangelho pudesse ser pregado, mas não estão fazendo. E com isso a igreja caminha com deficiência. Porque cadê os ministros nos seus ministérios, exercendo aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer, para que o evangelho seja pregado e todos nós sejamos limpos e livres do sangue de qualquer pessoa, porque pregamos o evangelho e servimos a Deus a nossa geração. Pregue o evangelho, pregue para si mesmo e depois sirva a Deus, seja um fiel ministro, porque no final você vai ter essa consciência
Por onde eu passei, as pessoas estão no reino e eu estou livre do sangue daqueles que não quiseram responder positivamente à graça de Deus. Veja que consciência maravilhosa. Veja que coisa extraordinária o apóstolo Paulo tinha. Que consciência limpa. Eu fiz o que deveria fazer. O que o Senhor me chamou para fazer, eu fiz. Não tenho nenhuma culpa na minha consciência. Preguei tanto para judeus quanto para grego. Fiz o meu trabalho, fiz a minha obra. Estou aqui de alma lavada. Estou aqui de consciência limpa. Vou me encontrar com o Senhor e mostrar as minhas mãos e dizer, Senhor, o que eu deveria fazer, eu fiz. O que eu poderia fazer, eu fiz. Além das minhas forças, eu fiz. A quem eu poderia levar a Cristo, eu levei. Quem eu poderia pregar, eu preguei. Quem eu poderia servir, eu servi. Na igreja, o que tinha para fazer, eu fiz. Estou limpo do sangue de qualquer um que me viu servindo nesse ministério para a glória de Deus. Essa é a sua consciência? Ou será que nós carregamos muitas culpas porque, sendo chamado para fazer, não fizemos? Passou a oportunidade, passou o tempo, perdemos vidas preciosas, parentes, amigos, e nós nos calamos. E nós não levamos para Cristo. Essa noite o Senhor está te chamando. É noite de chamado. É noite de vocação. O Senhor está dizendo, olha, eu nunca revoguei os planos e nem os sonhos e nem o ministério que eu tenho para ti. Muitas vidas estão te esperando. Te rende, te entrega. Seja o Paulo dessa geração. Tenha paixão pela glória de Deus e sirva no ministério com abnegação. Se entregue e deixe Deus fazer através de você coisas extraordinárias. Pregue o evangelho para estar limpo do sangue do próximo e de qualquer um. Sirva a Deus para estar livre do sangue de qualquer um. Invista na obra de Deus para ter a consciência pura, limpa, se apresentar no final dos tempos e dizer, Senhor, o que tinha para fazer eu fiz. Priorizei o ministério. Não priorize outra coisa. Priorize o chamado que Deus tem na sua vida. Versículo de número 27, encontramos a seguinte expressão. Pastor, se o senhor estiver cansado, quiser que eu pare, eu paro. Se o senhor me permitir continuar, eu continuo. Viu? O senhor está aí no comando. Pode continuar, pode continuar. Versículo de número 27. Amém. Diz assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui está o foco do ministério. Aqui está a paixão do ministério. Jamais deixei de anunciar. Então, nunca deixe de anunciar todo o desígnio de Deus para a vida das pessoas. Não escolha as partes boas do evangelho para anunciar. Dizer, Deus é só amor. Aqui está a fidelidade no ministério. Nunca deixe de anunciar todo o desígnio de Deus. Diga que Deus é amor, mas diga que Deus é justiça. Pregue o evangelho integral. Diga para as pessoas que elas estão enganadas. Mostre a verdade. Não vá para a igreja também para ser seletivo quando o pastor pregar aquele sermão que você gosta, que lhe cai bem, que anima a sua alma. Diga, olha, hoje o culto foi uma bênção, mas quando o pastor lhe exortar, diz, o culto hoje não foi muito bom. Não faça isso, porque ele tem que pregar todo o desígnio de Deus. E você como ministro, e você como obreiro, também deve ser tão fiel quanto ele em pregar todos os desígnios de Deus. E anunciar todos os desígnios. Ministério é compromisso com Deus. É coragem. E é pregar o evangelho integral. Veja que hoje vocês estão recebendo o 20º capítulo. Vieram do 1º até o 20º. E ninguém pulou um capítulo. Por quê? Porque esse pastor tem zelado
para que todo o conselho de Deus chegue até vocês. Então recebam também todo o conselho de Deus. Você que é ministro, você que é ovelha, você que é obreiro, receba também todo o conselho de Deus. Entenda que isso é para a salvação da nossa alma. Então, gente, bênção, maldição tem que ser pregado. Céu, inferno tem que ser pregado. Tem que ser escutado, tem que ser ouvido, tem que ser aprendido, tem que ser temido. Deus tem que ser conhecido em toda a sua glória. Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus do juízo, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus da graça. Ele é um só. Mas veja o compromisso no ministério que a gente deve ter de anunciar todo o desígnio de Deus. Nunca seja um obreiro seletivo. Nunca faça coisa com seletividade. Diz assim, sabe, essa palavra eu gostei, aí eu vou me animar e vou trabalhar. Essa palavra aqui que falou na reunião, eu não quero ouvir, não gostei, também não vou trabalhar. Nunca faça isso. Quer seja bênção, quer seja exortação, você como obreiro de Deus deve estar preparado para trabalhar para Deus com paixão e abnegação quando for louvado e quando for chamado a atenção. Porque é para Jesus que vocês trabalham, é para Deus que vocês trabalham e Deus exorta aqueles que amam. Mas veja aí, versículos 28 a 30. Versículos 28 a 30. Diz assim a palavra de Deus: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Glórias a Deus, queridos. Veja o que nós temos aqui, queridos. Uma coisa como obreiros do Senhor, a gente não pode esquecer. É que a gente serve a igreja. A gente serve a igreja, mas a igreja é de Deus. A igreja é de Deus e ele comprou com o seu próprio sangue. Veja que interessante. A igreja de Deus. A coisa não é feita lá como você quer. Entendeu? Porque muitas das vezes nós servimos enquanto tudo nos convém. Estamos lá no ministério trabalhando, mas quando uma decisão é tomada que não nos agrada, aí a gente parece que esquece que a igreja é de Deus. Se Deus está dando essa direção para a igreja, essa nova visão para a igreja, você serve a Deus. Homens pastoreiam a igreja, mas ela é de Deus, porque Deus comprou com o seu próprio sangue. E quem estar ali pastoreando, e lembre-se sempre, o pastor não pastoreia sozinho. O pastor pastoreia com um corpo. E esse corpo são os obreiros. Entenda isso, foi Deus que estabeleceu isso. E isso é glorioso. Entenda que a igreja não é partidária, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu gosto, eu só vou servir quando for do jeito que eu quero, eu só vou cooperar quando for do jeito que eu gosto. Não, entenda isso, a igreja não é sua, não é do corpo de obreiros, não é do pastor, a igreja é de Deus, e o pastor está ali para fazer a vontade de Deus, e se a vontade de Deus foi revelada ao ministro de Deus, que a gente goste ou não goste, que seja conveniente ou que não seja conveniente para os meus interesses, que morram os interesses nessa hora e que prevaleça a vontade de Deus, porque essa igreja foi comprada pelo sangue de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Então, como obreiro, nós devemos entender essas coisas. Ela é pastoreada por esse corpo, mas ela é de Deus. E se a coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente tem que entender é que Deus está no controle disso tudo. E Deus não vai fazer o que a gente quer. Vai fazer o que é melhor para o rebanho. Então entenda isso. Por amor de Deus. Veja o que eu queria destacar aqui. É que, porque a igreja é de Deus. Porque a igreja é de Deus. Porque a igreja foi comprada. Cuide de si mesmo e do rebanho. Cuide de si mesmo e do rebanho. Você que é obreiro, cuide de si mesmo e cuide desse rebanho, junto com o seu pastor. Porque ninguém pastoreia sozinho. Aqui é os presbíteros. Paulo está falando para os presbíteros. Entendeu? Paulo passou 3 anos nessa igreja. Foi uma bênção esse ministério. Olha, repercutiu o impacto em toda a Ásia. A coisa aqui era tremenda, era poderosa, mas Paulo estava saindo da igreja. E quem ficou? Os presbíteros da igreja. Sabe por quê? Porque ninguém pastoreia a igreja sozinho. Ninguém pastoreia a igreja sozinho.
Entendeu? O pastor não dá para pastorear a igreja sozinho. Todos eles estavam cuidando de si mesmo e do rebanho. Todos esses presbíteros que estão sendo aqui exortados por Paulo. Você que tem um ministério, cuide de si mesmo e cuide do rebanho. Né? Tem muita gente que até tem cuidado com si mesmo, mas quando é na hora de cuidar do outro, quer passar por cima do outro, quer magoar o outro, quer destruir o outro, quer competir com o outro. Cuide de si mesmo e do rebanho, porque Deus comprou com o sangue dele essa igreja. Entenda isso. E você é corresponsável, juntamente com o pastor, para pastorear esse rebanho. Você é obreiro de Deus. Você que foi eleito pela graça de Deus para estar nesse ministério, servindo ao Senhor, nessa proporção e graça. Então se junte. Tenha a mesma visão, tenha o mesmo propósito, tenha os mesmos sonhos. Pastoreie esse rebanho junto com esse pastor aí. Cada visita que você faz, ministrando muito bem no seu ministério, tomando conta dos seus grupos, você está pastoreando junto com o pastor. E toda graça que vier para esse pastor também vai ser derramada sobre a sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Deus está chamando a gente para assumir o que sempre Ele sonhou para as nossas vidas. Por isso, cuide de si mesmo, cuide desse rebanho. Lembre-se que a igreja foi comprada por Deus e pelo seu próprio sangue. É por isso que você trabalha nela. É por isso que você exerce seu ministério nela. É porque Deus considera ela a coisa mais valiosa nesse mundo, a ponto de comprar com seu próprio sangue. Entenda isso. Entenda a dimensão da importância do seu ministério. Quanto é importante, gente? Tem gente que acha que o seu ministério não é nada. Não é nada se eu não for. Coitadinho de mim. Gente, acabe com isso. Você está servindo ao grande rei. E o seu trabalho é extremamente importante, seja ele qual for. Você pastoreia, junto com esse pastor aí, a igreja de Cristo, na terra, que Deus comprou com o seu próprio sangue. E aí o versículo de número 31 diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de a demonstrar com lágrimas a cada um. Veja que nós temos aqui o cuidado com o rebanho. Durante esse tempo todo, eu não deixei de cuidar de vocês. Eu não deixei de ademoestar, eu não deixei de ensinar, eu não deixei de pregar, eu não deixei de fazer o que Deus me chamou para fazer. Cuidar do rebanho, para que as heresias destruidoras não acabem com a igreja de Deus. Por isso é preciso ensino, por isso é preciso a liderança estar de bem com Deus, de bem com a palavra de Deus, cada líder de cada ministério, ter a palavra de Deus como centro da sua vida, ser obediente à palavra de Deus, ministrar com autoridade nos seus devidos e respectivos ministérios. Gente, se você tem ministério, leve a sério. Gente que não lê a Bíblia, gente que não ora, está fazendo o que? Ministrando. Leia a Bíblia, ore, tenha uma vida santa. Se separe, porque Deus vai fazer grandes coisas nesse ministério. Deus está preparando vocês. Deus está preparando vocês. Levem a sério. Tomem essa palavra como uma palavra de Deus para nortear novas e grandes obras que Deus tem para fazer. Você que está parado, Deus está chamando. Volta, volta enquanto há tempo, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Creia nisso. Creia nisso, que o Senhor vai fazer grandes coisas. Versículo de número 32 diz assim: agora, pois, encaminhando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Não esqueça, gente. Não esqueça de uma coisa quando estiver no ministério. Aleluias. É o poder da palavra que edifica e protege o rebanho. É o poder da palavra que edifica e protege o rebanho. Não insista, não queira outra coisa, não traga outra coisa, não traga moda, não venha com modismo, você é obreiro, coopere com o pastor, ele está pregando a palavra, pregue a palavra também. Não queira movimento, não queira que heresias entrem aí, porque isso destrói a igreja. Tenha essa visão de que é a palavra de Deus que edifica,
protege o rebanho e você pastoreia juntamente com esse pastor esse rebanho. Então, gente, não seja obreiros que vai pelo vento. Ah, começou uma coisa ali, vamos fazer aqui na nossa igreja. Não venha com isso. O que a igreja precisa é da palavra. O que a igreja precisa, gente, é do poder da palavra. É viver pela palavra, é viver para a palavra. Se você tem a palavra de Deus, e eu sei porque eu conheço esse pastor aí, que ele prega a palavra de Deus. Então, gente, se contentem, porque vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque a palavra de Deus tem chegado até vocês. Quantos rebanhos estão sendo destruídos por causa de modismo, por causa de tendências, de novidades, de modas que estão entrando na igreja para substituir a palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. E essa é a palavra que eu trago para vocês. Como obreiros do Senhor, valorizem a palavra de Deus, porque ela é a única fonte para a edificação e proteção do rebanho. Aleluia. E valorize também aqueles que pregam a palavra. Valorize um pastor que prega a palavra. Um pastor que vive para a palavra. Um pastor que não substitui no culto a palavra por qualquer outra coisa. Porque está visando a alma de vocês. Aqui diz que a palavra é poderosa para santificar-vos e dar-vos herança. Somente a palavra pode santificá-los para dar herança. Somente a palavra vai fazer com que vocês herdem, porque a palavra vai santificá-los e vai torná-los perfeitos para entrarem no reino daquele que é perfeito. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,44. E a única maneira de torná-los perfeitos e em nada deficientes é pela palavra de Deus. Então glorifique a Deus se no seu rebanho, se você é ovelha de um pastor que prega a palavra, porque eu sei que o pastor Enio prega a palavra. Então coopere com a proclamação dessa palavra. Pregue a palavra também. Quando ele lhe der a oportunidade, pregue a palavra. Ele está chamando você para essa graça. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus. Veja os conselhos que o apóstolo Paulo está dando. E o versículo de número 33 a 35, aonde eu quero terminar, que eu me propus ler do 18 ao 35. 33 ao 35 diz assim: de ninguém cobiceis prata nem ouro, nem vestes, por vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Gente, trabalhe no ministério sem interesses próprios. Tá bom? Trabalhe em prol do evangelho, sem interesses próprios, porque a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Deus ordenou muito mais bênção naquele que dá do que aquele que recebe. Veja, você precisa trabalhar no ministério com essa visão, porque você vai prestar conta, aqui é o apóstolo Paulo prestando conta aos presbíteros da igreja. E ele finaliza aqui a sua prestação de contas dizendo, olha, mais bem-aventurado, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Eu passei no meio de vocês, não cobrei ouro nem prata, não trabalhei no ministério por lucro. Não vendi a palavra de Deus, não me vendi. Não disse o que as pessoas queriam ouvir para ter benefícios com isso, para ter fama com isso, para ter proeminência com isso. Não, eu passei anunciando o evangelho da graça de Deus para a salvação das pessoas. E tenho por certo que, relembrando essas palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é quem trabalha nesse ministério, dando do que recebendo. Dando do que recebendo. Existe aí uma ordenação de Deus quanto à sua bênção, que é maior para quem dá do que para quem recebe. Quem recebe está recebendo uma medida menor do que aquele que está dando. Então, gente, Deus está nos chamando para um alto sacrifício. E lembre-se disso. Você é aquele que pode ser uma fonte para dar, através do evangelho da graça de Deus, vida,
para distribuir graça, para distribuir aí muita bênção de Deus. Deus lhe chamou para ser uma fonte. Mais bem-aventurado é dado que receber. Não fica aí só querendo receber. Ninguém me deu. O pastor não me deu. Não me deram a oportunidade. Você foi chamado para dar e não para receber. É você que tem que se apresentar e dizer assim, olha, eu estou pronto, eu quero voltar, eu quero servir, eu quero priorizar esse ministério, eu quero priorizar essa vocação, porque você nunca será feliz enquanto você não for a pessoa que Deus quer que você seja, fazendo aquilo que Deus quer que você seja. Por isso a frustração de muita gente na igreja, por isso muita gente acabada, muita gente triste, muita gente invejoso, muita gente querendo acabar com a vida do outro, muita gente querendo acabar com o ministério dos outros, porque não querem ser aquilo que Deus quer que eles sejam, não querem fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Por isso, esse bando de gente infeliz em igreja quer ser feliz, se entregue com um amor de autossacrifício em pró da pregação do Evangelho, servindo a Deus onde Deus lhe colocou para servir. Eu sei que essa noite tem gente que está ouvindo aqui essa palavra e não foi em vão. O pastor poderia me dar qualquer capítulo, tá bom? Eu ia falar, qualquer capítulo eu ia falar fielmente o que o capítulo falasse. Mas ele me designa capítulo e eu fui fiel à palavra de Deus. É isso que esse capítulo, o apóstolo Paulo está chamando os presbíteros para dar esses conselhos e essas sugestões. Aquilo que eu recebi é o que também estou passando para vocês essa noite. De acordo com a palavra de Deus, eu sei que ela é poderosa para fazer abundantemente mais do que aquilo que eu penso ou que eu imagino. E essa noite o Senhor está dizendo, há muita gente que deixou de priorizar o seu ministério. Há muitos obreiros que tiraram os olhos de Jesus. Você recebeu esse ministério do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Não foi para outra coisa. Tem gente que perdeu o foco do ministério. Essa noite o Senhor me traz aqui como profeta de Deus para chamar você, obreiro. Veja que essa pregação ela tem um endereço certo. É a 20ª. Talvez Deus já falou com o rebanho, talvez Deus já falou com as ovelhas, talvez Deus já falou com o pastor, mas hoje é para você, obreiro de Deus. O Senhor está dizendo, para ti, não retrocede naquilo que eu te dei. Porque esse ministério tu não recebeste de homens, mas do Senhor. Volta. Volta a fazer a obra com o primeiro amor. Volta a focar e a priorizar o ministério que tu recebestes. Tem gente que deixou o ministério por causa de dinheiro, tem gente que deixou o ministério por causa de trabalho, tem gente que deixou o ministério por qualquer desculpa, tem gente que deixou o ministério por problema no casamento, tem gente que deixou o ministério por isso e por aquilo outro. O Senhor está dizendo para você, volta, porque esse é algo que o Senhor separou para a sua única e exclusiva soberania. Quem escolhe é Ele. Quem chamou foi Ele. Não é você que decide se quer ou se não quer, se vai ou se não vai, se está bom ou se não está. Foi o Senhor que lhe chamou e Ele quer você de volta, exercendo. Pastor, mas eu estou exercendo. Mas não é o mesmo, você sabe disso. Não é com aquela paixão mais. Não é com aquela abnegação mais. Não é com aquela dedicação mais, é empurrando com a barriga. O Senhor está dizendo, volta hoje. Te quero orando, como você sempre orou, em prol desse rebanho. Eu te quero pregando, como você pregava. Eu te quero cantando, como você cantava, em prol desse rebanho, em prol dessa obra. Trabalha com teu pastor, dá a mão juntamente com ele, porque esse ministério vocês receberam do Senhor Jesus. Essa noite, como profeta de Deus, eu venho liberar uma palavra para a sua vida. Hoje, Deus está te dando uma nova visão. Hoje Deus quer renovar o teu coração. Hoje Deus quer curar feridas antigas. Hoje Deus quer curar sangramentos antigos. Gente que está camanai, vivendo das impressões da sua alma. É por isso, gente, já passou. Já passou. É tempo de cura. Se curem. Se cure, volte. Porque fulano fez isso comigo.
O ministério não é fácil, nunca foi fácil, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Agora, é glorioso. Acabei a carreira. Completei o ministério que recebi. E agora me está guardada a coroa da vida. Ou a vida eterna como coroa. Você precisa dizer isso no final. Você precisa andar com esse impacto na alma de que cumpriu o ministério para que você foi chamado. Então, que Deus abençoe a igreja. Eu quero agradecer aqui a pessoa do pastor Enio, a confiança e a oportunidade de ministrar e compartilhar essa palavra convosco. Pastor, que Deus abençoe o Senhor, a sua igreja, de novo os obreiros, que possa colocar na posição que Deus sempre chamou, que possa renovar o coração. Eu sei que alguns ainda estão na mesma posição, mas o coração já não era o mesmo. E hoje, em nome de Jesus, eu vou pedir que o Senhor faça uma oração. E Deus vai renovar corações, vai renovar vocações, vai renovar a visão e a coisa vai voltar a fluir. Porque vai ser feita com paixão e vai ser feita na perspectiva do primeiro amor. Volte, obreiro. Se você está aí, ouviu, entendeu que essa palavra foi para você, você está até no ministério trabalhando, mas o coração já não é mais em Deus. A prioridade já não é mais Deus. E você sabe disso. Mas hoje você quer voltar. Faça conosco essa oração e diga: Senhor, me perdoe por ter perdido o foco, por ter perdido a visão, por andar com tantas picuinhas, por olhar para tantas coisinhas e deixar de olhar para a graça de Deus no ministério da proclamação do Evangelho, da graça do Senhor. O Senhor está te chamando. Você é um soldado. O Senhor conta com você. Por isso, põe a mão no arado e nunca olhe para trás. Em nome de Jesus. Pastor Enio. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus, porque o Senhor é grande. Eu oro daqui, o Senhor ora daí. Os nossos irmãos que estão online, os internautas, nós temos milhares de pessoas também que ouvem pelo rádio, só ouvem, não conseguem nos ver, mas estão ouvindo a palavra, e você é bem-aventurado porque você está ouvindo a palavra. Guarde esta palavra e tenha o seu ministério pessoal renovado. Eu lembro e repito para o Senhor, pregou e enfatizou no início. Pregue para si mesmo, pastoreie a si mesmo. Eu peguei esta palavra para mim. Pastoreie a si mesmo. Muito o Senhor enfatizou isso no início. Vamos orar, bendito Deus, eterno Pai. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. No teu alto e sublime trono. Te exaltamos, Senhor. No teu alto, Senhor, em lugar de esplendor, de brilho, de poder, de glória. Grande, diante de ti, Senhor, está tudo, tudo. Glória, Senhor, aos teus olhos não há nada escondido e oculto. Tu conheces o nosso deitar e levantar, o ministério pessoal de cada um, o desafio pessoal, a tristeza, a angústia, a luta, a falta de suprimentos, a falta de condição financeira, realmente as provações e as privações. Que desça, Senhor, renovo nesta noite. Que desça, Senhor, renovo, chuva, Senhor. Assim como chuva sobre uma terra sedenta, seca. Desça, Senhor, renovo do alto. Aonde tinha, Senhor, frustração que gere, Senhor, expectativa, perspectiva, Senhor, não humanamente falando, não, Senhor, em governantes, não em decretos, não em nada, Senhor, terreno, mas do teu trono celestial, deste reino que não tem fim, deste reino que é eterno, deste reino, Senhor, que é responsável, Senhor, pelo suprimento necessário de todos aqueles que são servos e estão constantes nesta labuta, neste trabalho. Realmente, Senhor, que possamos desfrutar da tua gloriosa presença, deste renovo espiritual, deste despertar para as nossas vidas. Sim, Senhor. Nome de Jesus. Eu te louvo nesta noite. Eu te agradeço nesta noite.
Abençoe um a um, Grande Deus. o que chora neste momento, o que está Aleluia. refletindo neste momento. Sim, Ó, Deus. Espírito Santo da Que verdade, que couve convence, Sim, Deus. que renova e que faz lembrar, Senhor, de um chamado. Lembre, É Senhor, verdade, um a Deus. um, que o chamado está de pé, que a pandemia Aleluia. não tirou o chamado, que o É isolamento verdade, não Deus. tirou o chamado, que a necessidade, a Glória. escassez não tirou o chamado, mas que o Eu Senhor creio, meu Deus. continua e continuará trabalhando em favor de todos aqueles que permanecem esperando em Ti. Pai, em Eu nome de creio, Deus. Jesus, Em fale nome aos de Jesus. corações, continue que nesta Oh, noite Jesus. seja uma noite restauradora. Que os Sim, próximos Deus. 8 Em dias que vem nome de pela frente, Jesus. Senhor, seja, Senhor, realmente de Terei fogo camaço. aceso, ardente no nosso coração. Em E que nome de com as Jesus. ferramentas, Senhor, necessárias, e que nós temos posse nesta noite, neste momento pandêmico, Oh, nós possamos, glórias. Senhor, realmente, Senhor, colocar este Brasil, este Ceará, este Cariri, esta Nova Olinda, este Em nome, sertão, estes lugares, Senhor, esses distritos, sítios, vilas, Senhor, bairros, ruas desta cidade, em de nome de cabeça para Jesus. baixo, realmente, Senhor, sendo sacudido pelo poder da tua palavra. Eu te honro, Senhor, eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, Obrigado, eu te Senhor. glorifico hoje e sempre, pela fé, em nome de De Jesus. Jesus. Amém, e Amém. amém, e amém, graças a Deus. Glórias a Receba a Deus. bênção apostólica, todos que estão me ouvindo nos seus Aleluia. lares, os que só me ouvem, e você que vai ouvir posteriormente, você que está ouvindo agora, coloque a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, consolação do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Os que creem, diz Amém. amém.